Você alguma vez já fez alguma coisa errada e depois, quando você foi chamado a prestar contas, você foi bombardeado com uma série de perguntas que na verdade são perguntas que não exigem necessariamente uma resposta, mas são perguntas que te fazem refletir aquilo que você fez e acabou de fazer, como sendo de fato errado e algo que você fez contraditório. Queria convidar você a nos acompanhar em mais esse estudo do livro de Gálatas e ser mais uma vez edificados com a palavra de Deus e com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Graça e paz, eu sou o pastor Guilherme, pastor da Primeira Igreja Batista em Rafar, e queria convidar você a acompanhar agora o nosso estudo do livro de Gálatas. Agora partindo para o capítulo 3 de Gálatas, onde nós estaremos meditando agora nesse estudo do versos 1 até o verso 5. E digamos assim que a parte capítulo 3 de Paulo, um pouquinho já antes no capítulo 2, no final ali, quando Paulo tem um confronto com Pedro, é o momento em que Paulo agora sim ele vai parar de falar um pouco da vida dele, do seu testemunho de conversão, de como ele foi prestar contas ali com os apóstolos e como ele até mesmo confrontou o apóstolo Pedro pela sua hipocrisia. Agora que Paulo vai defender agora de forma teórica, talvez ali, bem profunda, a justificação somente pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 2, Paulo retrata o evangelho de Gálatas como a entrada do reino de Deus. O capítulo 3 vai nos dizer, a partir do capítulo 3, vai nos dizer que nós não somos salvos apenas pelo evangelho, mas também crescemos pelo evangelho de Jesus Cristo. Somos justificados e também santificados pelo evangelho de Jesus Cristo. E ele começa o seu texto dizendo assim, a sua série de perguntas aqui, 5 perguntas, uma pergunta em cada versículo, dizendo o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como havia dito no começo, são 5 versículos apenas, e cada um desses versículos traz uma pergunta que na verdade não exige uma resposta, mas são perguntas que a gente chama de perguntas retóricas, perguntas que Paulo faz, a resposta é óbvia, a resposta é uma só, e na própria resposta, na própria pergunta, Paulo já dá a resposta, e na verdade são perguntas que Paulo faz aos Gálatas ali, para fazê-los refletir na incoerência, do caminho que eles estavam seguindo ali, do tamanho do erro que eles estavam seguindo ao se desviar do verdadeiro evangelho, seguindo por um outro caminho, o caminho da obediência à lei para serem salvos. E Paulo começa dizendo aqui, não apenas uma vez, mas 2 vezes nesse versículo, ele diz: ó Gálatas insensatos, vocês são insensatos, vocês são tolos, o caminho que vocês estão seguindo reflete isso. A quem vos fascinou, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Essa palavrinha aqui, quem vos fascinou, é literalmente ali quem vos enfeitiçou. Significa enfeitiçar, lançar feitiço, mágico, tentar prejudicar alguém com um mal olhado, por meio de um mal olhado. O que Paulo está dizendo aqui, o que está acontecendo com vocês só pode ser fruto de um feitiço, de um mal olhado, não que seja literalmente isso que estava acontecendo, mas quem enganou vocês, quem enfeitiçou vocês a crer numa mensagem diferente do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Quem vos fascinou a se desviar daquele cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Tem uma outra versão aqui na Bíblia, a NVT, que vai descrever essa pregação do evangelho aqui de Paulo,
e essa ideia aqui é de ser retratado claramente, vividamente, como se eles, os próprios Gálatas, quando Paulo pregou o Evangelho, tivessem presenciado a crucificação de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho foi tão forte, foi tão real, que como se os Gálatas, os leitores ali, eles tivessem presenciado, estivessem ali no monte do Gólgota, ali presenciando a crucificação de Jesus Cristo. E esse retrato ele foi obtido por meio da pregação do Evangelho. E a essência da mensagem do Evangelho nos mostra aqui que não é aquilo que você precisa fazer, como você deve viver, né, para Jesus Cristo, mas o que Cristo fez na cruz por mim e por você. A pregação do Evangelho é o anúncio dos acontecimentos históricos, Jesus Cristo sendo exposto como crucificado, e não só isso, mas também que Ele ressuscitou dentre os mortos, né? A pregação do Evangelho é a proclamação do que foi feito em nosso favor, mais do que uma orientação de como nós devemos fazer ou de como nós devemos viver. Não que o Evangelho não vai trazer implicações para a nossa vida cristã, mas a pregação do Evangelho não é tanto o que você precisa fazer e não tanto aquilo como você tem que viver a vida cristã, mas a pregação do Evangelho é você retratar um evento histórico, a crucificação de Jesus Cristo. E Paulo ele contrasta aqui do versículo 2, 3 e o versículo 5 a diferença entre as obras da lei e a pregação da fé, ou a carne versus o Espírito, dizendo que na própria experiência dos Gálatas, o testemunho de conversão dos próprios Gálatas, aquilo que eles vivenciaram, experimentaram nos seus primeiros anos ali de vida, como igreja, como crentes em Jesus Cristo, não condiz com esse caminho que eles estavam seguindo agora, né? Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Você receber o Espírito é praticamente o sinônimo de conversão. Paulo diz ali em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem a Cristo, ou seja, não é um salvo, né? Vocês receberam o Espírito, a pergunta é, porque vocês obedeceram a certas obras da lei, ou porque vocês ouviram a pregação da fé em Jesus Cristo, que vocês precisam apenas crer em Cristo para você receber o Espírito de Cristo? A resposta, né, a essa pergunta, Paulo já dá na própria pergunta, né? Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé. Versículo 3, vocês são assim insensatos que começaram no Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar na carne. Uma implicação muito grande aqui é que a gente não pode pensar que nós somos salvos pelo Evangelho, mas que depois a gente cresce aplicando princípios bíblicos a todas as áreas da nossa vida. Não, nós não somos apenas salvos pelo Evangelho, mas também crescemos aplicando o próprio Evangelho em todas as áreas da nossa vida, né? De como você faz isso, né? Da mesma forma como você creu na mensagem do Evangelho, na dependência, na confiança por meio da fé em Jesus Cristo. Você crendo que você foi aceito por Deus e você continua sendo aceito por Deus, não com base naquilo que você fez, o que você pode fazer, mas com base naquilo que Cristo fez por você. Isso é você viver o Evangelho. Vocês começaram no Espírito, mas agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês começaram na fé, mas agora vocês querem continuar sendo aceitos por Deus por meio do seu esforço próprio, por meio do aperfeiçoamento da própria carne, obedecendo a esses princípios da lei. Isso é incoerente. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, faz porque vocês obedecem à lei ou por causa da pregação da fé? A resposta, novamente, está na própria pergunta, por causa da pregação da fé e não por causa das obras da lei. Então, o que Paulo contrasta aqui nesses 5 versículos, nesses bombardeios de perguntas aqui, é a incoerência entre o caminho que os próprios Gálatas começaram e o caminho que eles estavam agora caminhando, decidindo caminhar agora. Um caminho que contradiz a pregação da fé, que contradiz a salvação somente pela fé, a justificação pela fé, mas agora também eles querem aperfeiçoar
né, por meio da obediência da lei, por meio do seu próprio esforço, né? E uma lição que a gente pode aprender aqui desse texto aqui de Gálatas é que você ter fé não é simplesmente você concordar, né, com as afirmações sobre Cristo e sobre a sua obra, mas é você parar de tentar obter salvação pela obediência, por meio das suas boas obras ou por meio da obediência à lei. Isso é uma lição muito importante para nós, para mim e para você hoje também. E principalmente para você que está assistindo esse estudo e ainda não tomou essa decisão por Cristo Jesus. Você crê no Evangelho, você crê em Jesus Cristo, não significa apenas que você sabe do que Ele fez, algumas afirmações do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, eu sei que isso é uma verdade, eu sei que Cristo fez isso e tudo mais. Não é só você crer nessas afirmações sobre Cristo e na sua obra, mas é você parar de tentar ser salvo pelo seu esforço próprio. É você parar de tentar com suas próprias forças ser aceitável a Deus e agora descansar em Cristo Jesus. É confiar naquilo que Cristo fez por você e não aquilo que você pode fazer para contribuir com a sua salvação. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso é verdadeira fé em Cristo Jesus. Não é você fazer algo para conseguir o favor de Deus, mas é você parar de tentar fazer alguma coisa e descansar e confiar naquilo que Cristo fez por mim e por você. Não é só você crer naquilo que Cristo fez, acreditar naquilo que Cristo fez, mas é você descansar, é você confiar que aquilo que Cristo fez, a sua morte e a sua ressurreição, são as únicas coisas que pode realmente te salvar, te justificar e te trazer a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Portanto, não siga o outro caminho. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui é que não só entramos para o reino de Deus, não apenas somos convertidos por meio da fé, nós somos salvos por meio da fé, mas também continuamos a nossa vida cristã por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da dependência do Espírito Santo e não com base naquilo que nós mesmos podemos fazer. Paulo diz aqui, vocês receberam o Espírito, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês querem se aperfeiçoar na carne pelo esforço próprio. Então entramos como cristãos no reino de Deus pela fé, mas continuamos caminhando também pela fé em Cristo Jesus, na dependência de que, em primeiro lugar, não é nada que você faça ou deixa de fazer que vai te tornar mais aceitável perante Deus. Em segundo lugar, o que Paulo vai explicar depois, um pouco mais adiante, no capítulo 5 de Gálatas, que quem produz em nós as virtudes de Cristo Jesus, que nos faz crescer em santificação, é o Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo a gente vai estudar mais para frente no capítulo 5, amor, paz, alegria, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e tudo mais. Então, nós vivemos a nossa vida cristã pela fé, na dependência do Espírito Santo também. Então não caia, cuidado mais uma vez. A carta de Gálatas é uma constante advertência contra falsos evangelhos que têm sido pregados por aí. Falsos evangelhos que tentam acrescentar outras coisas à fé em Jesus Cristo. Você precisa crer em Jesus, mas você também precisa fazer uma série de outras coisas, guardar certos princípios para você ser salvo. E também falsos evangelhos que têm sido propagados por aí, dizendo que para você continuar sendo aceito por Deus, ou você ser mais aceito por Deus, ou não perder a sua salvação, você também precisa fazer contribuir para a sua segurança da salvação. Não caia nisso. O Evangelho começa pela fé, continua pela fé e vai terminar pela fé somente em Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Amém? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo estudo no livro de Gálatas.